E nós te amamos. Amém. Vira para a pessoa do seu lado e fala: aumente suas expectativas. E pode tomar o seu lugar bem devagarinho, como o Seiji falou. Estamos aí há menos de uma semana para a conferência Voz de Sião, segunda edição aqui de Lisboa. Nós estamos com muitas expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus irá nos surpreender mais uma vez, porque Ele é tão bom. Ele vai de glória em glória, Ele sempre tem algo novo. Então eu quero dizer assim, apenas aumente suas expectativas. Nós estamos aqui vivendo 40 dias, jejum e oração. Muitas coisas o Senhor está fazendo. Então próximo domingo, reforçando que se você não conseguiu seu ingresso, pegue ali, faça a sua lista de espera. Ora, jejua, entra na água para você conseguir seu ingresso. Porque a gente não vai conseguir colocar duas pessoas na mesma cadeira, infelizmente. Então, a gente está orando aí para esse mover, para essa Voz de Sião. E também em novembro, para vocês já saberem, a gente vai começar uma série global, como Zion Church, em todas as localidades, navegando no reino. Então, tenho certeza que vai ser algo muito, muito forte. Aquele presente de fim de ano, de quase estamos a terminar ali. Então, estamos a navegar no reino. É isso, né? Então, estamos a navegar no reino e tenho certeza que vai ser bem especial. Amém? Quantos aqui estão participando nesse momento de jejum? Você tem feito jejum, você tem visto ali as pautas de oração. A gente tem ouvido muitos testemunhos das coisas que as pessoas estão vivendo. Algumas pessoas estão até compartilhando palavras que receberam de pessoas durante esse tempo. A gente tem visto também um derramar de Deus. Algo que eu sempre tenho falado assim, nesses últimos dias, o quão é importante a gente perceber o que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente está vivendo algo e a gente não consegue às vezes dar um valor para esse momento. Então o que a gente está vivendo agora em outubro, 40 dias de oração e de jejum, a gente está entrando num momento de consagração da nossa igreja. Então o Senhor está fazendo grandes coisas e a gente começa a receber às vezes por pacote. Às vezes, cara, o que Deus está fazendo assim de uma forma coletiva começa a derramar sobre todas as pessoas da nossa igreja. Então os céus estão abertos, Deus está fazendo grandes coisas. Então se você tem um testemunho, compartilha no seu link, compartilha com as pessoas, porque a gente quer dizer, faz de novo, Senhor. Então eu queria chamar aqui duas pessoas, o Bruno e o Thomas, para compartilhar o que o Senhor tem feito na vida deles, através da vida deles, nesses últimos 40 dias. Pode vir aí. Dê uma salva de palmas para eles. Brunão, conta aí pra gente o testemunho fresco do que está acontecendo nesses dias. Fresco. Quero saber, tem algum pai ou alguma mãe aqui que tem algum filho lá na geração 5.2? Amém. Então, pode ser que neste momento ele esteja sendo muito tocado pelo poder de Deus. Amém. Na parte da manhã foi compartilhado aqui 2 testemunhos. No domingo passado nós tivemos uma criança que chegou com uma dor no tornozelo, né, até um dos voluntários, e nós oramos e aquela dor passou, aquela criança foi curada. E na parte da manhã também, logo no início, uma das crianças entrou com dor de cabeça também. Nós oramos, aquela criança foi curada. E o que Marcelo falou, tem 2 coisas importantes que eu acho do testemunho. A primeira é que nós damos glória a Deus. E a segunda é que ela carrega o espírito de profecia. E aquilo ali gerou uma fé nos voluntários. E nós chamamos ali algumas crianças que estavam com algumas enfermidades. E nós tivemos mais 2 curas no culto da manhã. Uma das crianças chegou e falou que estava ali sentada no chão com uma dor de barriga. E nós chamamos todas as crianças, falando, nós vamos orar por ela. E as crianças oraram, a primeira vez foi curado, não foi curado. Falei, então o que a gente faz na segunda vez? A gente ora novamente. E nós oramos e naquela segunda vez toda a dor foi embora. E uma outra criança também chegou, estava com muita tosse, um pouco enferma, mal disposta. A mãe dela até, quando chegou ali para deixar, falou que ela estava um pouco mal. E também naquele momento de oração, ela foi curada. E no final do culto, quando a mãe dela foi buscar ela, quando ela chegou lá, ela viu a filha dela estava correndo e jogando bola dentro da sala. E ela ficou realmente sem entender ali. E nós contamos que nós oramos e a filha dela foi curada para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus está fazendo. Thomas, o que Deus fez? Conta aí pra gente. Vou encurtar a história, que senão eu vou precisar colocar slides aqui. O Marcelo não vai gostar muito. Gente, eu sou formado em arquitetura em São Paulo, então eu sou arquiteto. Mas faz 7 anos, mais ou menos, que eu saí da área, que também eu saí do Brasil. Comecei uma carreira completamente diferente, mas sempre tinha esse sonho de voltar para a arquitetura, né? E o ano passado eu voltei para Jesus e desde então, glória a Deus. Primeiro testemunho é esse.
E a minha vida que estava de ponta cabeça agora está do lado certo. Então, começou a queimar esse sonho novamente, voltar para a arquitetura no meu coração. Só que eu não via como isso poderia acontecer, né? E esse ano, a partir de mais ou menos abril, teve Vox Connections, muita coisa começou a queimar no meu coração sobre isso. E eu tinha um emprego muito bom aqui, uma carreira estável, e o Espírito Santo falou, sai. E aí eu fiquei, não, sai, é coisa da minha cabeça. Eu comecei a fazer aquelas provas com Deus. Deus, é o Senhor mesmo que está falando comigo? E, cara, só faltou vir um outdoor, assim, na minha frente, falando, sai. E o Espírito Santo começou a me incomodar muito. Usou algumas pessoas aqui da igreja, pessoas de fora, para me entregar algumas palavras também. E eu senti, é o momento de eu realmente ter fé e dar esse passo. E eu simplesmente pedi demissão do trabalho. Foi uma loucura para a empresa também. E foi muito importante para mim, porque eu saí de lá marcando um tempo na minha vida. Porque eu entrei lá um Thomas muito diferente do que eu saí. E eu saí de lá, as pessoas duvidavam que ia dar certo, que acabou dando certo. E eu fui muito claro com eles que assim, eu falei assim, I'm a child of God. Então as coisas, eu sou um filho de Deus, então as coisas vão acontecer. Eu saí de lá aquilo com muito temor, não deles, mas temor do que eu estava colocando Deus nessa equação, né? E as coisas foram acontecendo muito rápido, isso foi em julho, estou sendo rápido, tá, Má? E eu participei do Greenhouse como staff, depois eu fiz uma viagem missionária e entrei 255% na igreja, que é o que a gente está vivendo hoje aqui, glória a Deus por isso. E foi um tempo muito complicado como homem, depender de muitas coisas que talvez era um homem que deveria prover, mas foi um tempo que eu dependi de Deus 100%. E a minha fé, que era desse tamanho, cara, cresceu muito. E eu sinto muito que Deus tem algo muito bom para entregar ainda nesse tempo que a gente está vivendo aqui, antes da VDS. Do mesmo jeito que o romper aconteceu na minha vida, que eu já vou chegar lá, mas eu acredito que vai chegar na vida de muita gente. Esses 40 dias foram muito importantes e ainda não acabaram. Então, depois de 7 anos, hoje eu estou aqui muito feliz, dizendo que eu voltei a ser arquiteto. E assim, cara, glória a Deus, glória a Deus. Só a última coisa, o céu está aberto, galera. O céu está aberto. Abre os braços, traz mais vasilha e vamos para isso, cara. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor está a fazer grandes coisas. E é interessante que Deus está fazendo grandes coisas aqui nessa nação. Eu tive a oportunidade de estar sexta-feira agora com o pessoal aqui da Zion. A gente foi ministrar numa conferência de jovens lá em Figueira da Foz. E tem gente de lá? Não? Ah, glória a Deus. No distrito de Coimbra. Tiago é lá de Coimbra, e foi muito forte, a gente estava ministrando, a gente começou a ter algumas palavras de conhecimento, de cura, que o Senhor estava tocando com o amor dele, e de repente, quando a gente começa a perguntar quem foi curado, quem recebeu aí um toque do Senhor, uma pessoa lá atrás, uma mulher começa a gritar e chorar, eu fui curada. Deus chamei, o que aconteceu aí? E ela virou e falou assim, eu tinha uma enxaqueca crônica desde sempre, e eu quase não vir para o culto, porque eu estava com muita dor de cabeça, eu estava até agora, e no momento que vocês começaram a orar, sumiu subitamente. E ela falou, e eu creio que eu fui curada. A gente declarou que aquela cura instantânea ia ser uma cura eterna para a vida dela. E depois disso, chega uma senhora que estava lá atrás, e ela vem também com as mãos, eu falei, o que aconteceu? E ela foi uma palavra que eu tinha sentido quando a gente estava aí lá para a Figueira da Foz, que eu sentia que Deus ele ia tocar a audição no ouvido direito de alguma pessoa. E essa mulher, e essa senhora, assim, de bem idade, ela falou assim, olha, eu tive, se eu não me engano, um derrame ano passado, então ela estava com algumas marcas, ela falou, início eu perdi muito da maldição no meu ouvido direito. E na hora que você começou a orar, eu comecei a ouvir muito melhor, desde o ano passado que eu não conseguia ouvir. E ela não foi ali 100% curada, mas ela foi tocada e a audição dela melhorou. E a igreja começou a chorar, e eu comecei a chorar também. Falei, como Jesus é bom, como o Senhor, Ele deseja nos tocar. Como o Senhor deseja nos levar para um lugar de fé e de crença. Por isso que é interessante que no final do livro de João diz que os milagres eles são relatados para que possamos crer. É interessante também que em Romanos 15, a palavra do Senhor fala que aquilo que está relatado, aquilo que está escrito é que possamos, para que venha ter um ensino nas nossas vidas. A gente tem que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que quer nos ensinar a crer. Nós precisamos aprender a crer. Por isso que hoje a pregação que eu quero trazer aqui para a gente é em busca do milagre.
Quais são os passos, quais são as formas do que o Senhor quer nos ensinar para vivermos uma vida de milagre? Porque sim, você pode, e é super genuíno, ok? Você chegar e falar assim, Deus, eu preciso de um toque, Deus, eu preciso de uma provisão específica na minha vida, eu preciso ser curado nisso, ok, isso é muito bom, mas o teu milagre, ele sempre deve levar para um relacionamento novo com Jesus Cristo. Então a gente fala não de uma fé pontual, uma fé emergencial. O que a gente está querendo dizer para uma vida de milagres, um estilo de vida de milagres, em busca de milagres, é uma fé salvadora, é uma fé que vai nos levar para um relacionamento com Jesus, é uma fé relacional, uma fé que vai fazer a gente ser mais apaixonado por Jesus do que já éramos. Nós não queremos apenas um toque do Senhor essa tarde, e eu creio que pessoas serão curadas nesse culto. Eu creio que o Senhor vai nos tocar de uma forma muito poderosa aqui. Não pela palavra, não por mim, mas por Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Essa manhã nós tivemos pessoas sendo curadas no culto da manhã. Mais crianças foram curadas lá, igual que o Bruno compartilhou. O Senhor está operando, Jesus Cristo está nesse lugar. Então algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é, será que nós estamos preparados para um novo momento de milagre nas nossas vidas? Será que nós estamos com uma expectativa no lugar certo para o mover de Deus? Será que nós estamos com o coração tão ardendo por mais o Senhor, que a única coisa que pode acontecer na nossa vida é ser uma vida de milagres? Não tem outra forma de estarmos debaixo ali do poder do Senhor, ajoelhados perante a cruz de Cristo, e não temos uma vida de milagre. Quando a gente entender que a cruz foi suficiente, que a cruz foi por mim, que Jesus Cristo, Ele foi por lá para levar nossas enfermidades, as nossas dores, nós saímos de um lugar de vítima e de dor e começamos a viver a vida num lugar de vitória. Não por falta de dificuldade, mas com a revelação que nós somos filhos e filhas de um Deus e que aquela cruz foi suficiente. Então por isso que eu quero falar com a gente hoje sobre o segundo milagre de Jesus. Vamos abrir aqui em João 4, do versículo 43, a partir do versículo 43. É uma história bem importante para a gente como cristão, que é sobre a cura de um filho de um oficial. Versículo 43 diz assim: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Diga, receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito enfermo. Ouvindo o oficial que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à beira da morte. Então Jesus Cristo lhe disse: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. E ele perguntou: quando o menino havia começado a melhorar? E eles responderam: ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galileia. É muito interessante, é muito forte essa passagem do segundo milagre de Jesus. Porque nós temos o primeiro milagre, quando Jesus faz a água virar vinho, algo completamente físico. E o segundo milagre, ele vai para um lugar em que ele fala uma palavra, ele libera uma declaração, e aquelas palavras foram suficientes para o sobrenatural tocar a filha daquele oficial. É interessante que Jesus, ele começa dizendo que na terra dele, ele não foi reconhecido como Messias, como um profeta, ele foi reconhecido como o filho de quem já nasceu aí. Um carpinteiro, então, diz que ele não conseguiu fazer grandes milagres na terra dele, mas quando ele chega nessa terra, em que o povo tinha visto o milagre que ele tinha feito da água para o vinho, eles reconhecem Jesus. E esse oficial, que tinha um filho enfermo, ele corre para a presença de Jesus e diz que aquele povo o receberam, e aquele oficial fala: Senhor, desce. Ele chega na presença do Senhor, de Jesus Cristo, já reconhecendo que Jesus seria suficiente para o filho dele.
suficiente para o filho dele. O primeiro ponto da busca do milagre é que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Porque às vezes nós falamos de milagres do passado, às vezes nós falamos do milagre do irmão do lado, mas a gente tem que saber que Jesus Cristo é o mesmo agora. Que Jesus Cristo, ele não está naquela cruz. Que aquela cruz foi suficiente uma vez que ela está vazia. Jesus Cristo, ele não queria ir para a cruz. Tanto é que ele ora assim: Senhor, se for possível, me evita disso daqui, afasta de mim isso daqui. Mas o Senhor fala: vai. E quando ele vai para aquela cruz, ele vai, passa ali pelo Calvário. Ele está ali naquela cruz e fala: está consumado. Está consumado. Jesus Cristo, Filho de Deus, fala: está consumado. E depois de 3 dias ele vem, ressuscita, e ele vivo está, e aquela cruz está vazia. Esse mesmo Jesus é o Jesus de hoje. O mesmo Jesus que transformou água em vinho. O mesmo Jesus que curou o filho desse oficial. O mesmo Jesus que te salvou, que salvou Thomas, que voltou para a casa do Pai o ano passado. O mesmo Jesus que está operando nossas crianças nesse exato momento. É o mesmo Jesus do agora. É o mesmo Jesus. Por isso que Hebreus 13 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é um Jesus que vai depender das nossas emoções. Ele não é um Jesus que vai depender do nosso humor. Não é um Jesus que vai depender se a gente está com fome ou não. Ele não é um Jesus que vai depender da economia global ou não. Não é um Jesus que vai depender de como está a guerra entre Israel e Hamas. Ele não é um Jesus que vai depender de como que vai ser a política mundial, a política de Portugal. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vivo ele está. Então, ele é o mesmo que está a operar, está querendo operar no futuro. Porque no momento que a gente entende que o Senhor, ele é o mesmo agora, mas também ele é o mesmo de amanhã, nós entendemos que se eu estiver com o Senhor Jesus Cristo, eu já vou estar num lugar de dependência, de vitória, todos os dias da minha vida. Porque não vai chegar um momento que Jesus fala assim: não, agora é com você, se vira aí. Agora é com você, Vivi, agora é com vocês, é com você, Raul. Não, eu fiz um milagre, já foi o suficiente, já transformei água em vinho, já fiz maná cair dos céus, já fiz isso, já fiz aquilo, agora se vira. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele vai falar assim: eu tenho um milagre novo para você. Qual é? Qual será que é? Qual que é o milagre que será que o Senhor pode fazer na sua vida essa tarde? Qual que é o milagre que Jesus tem para a tua família nesse exato momento? O que só Jesus pode fazer na sua vida hoje? Quais são coisas que a nossa força humana, as nossas limitações humanas, elas não são suficientes? Esse é o mesmo Jesus. E é interessante, em 1 Coríntios 13, Paulo diz que 3 coisas permanecem: a fé, o amor e a esperança. E para mim, que eu sou engenheiro, quando começa a explicar, né, assim, para mim as coisas são bem irracionais, assim, quando a Bíblia começa isso. Então, se existem a fé, o amor e a esperança, logo entendemos que fé e esperança não é a mesma coisa. Senão seriam 2 coisas que permaneceriam: a fé / esperança e amor. Ele fala, não, que vai permanecer a fé, o amor e a esperança. A esperança, ela projeta o futuro. A fé, ela projeta o presente. A fé é um convite para viver o sobrenatural hoje. Não é uma fé para sabermos quando lá em 2050, se Deus quiser, se tudo der certo, se todos os meus sonhos forem realizados, se tudo que eu pedi ao Senhor Ele fizer, se eu ganhar no Euro 1 milhão, se isso acontecer, e se eu orar por todos os enfermos eles serem curados, e se aquele meu primo chato aceitar Jesus, e se daí lá em 2050, eu vou ter fé. Não. A fé é algo para vivermos hoje e agora. A fé, o convite da fé, é para cremos que o Senhor quer fazer algo novo nesse momento. Como será que nós estamos lidando com a fé? Nós estamos lidando com a fé com se Deus quiser, ou sabendo, Deus quer fazer isso. O que você já ouviu do Senhor falando: eu quero fazer isso na sua vida. Eu quero fazer isso na sua família. Eu quero que você faça parte disso comigo. O que o Senhor está falando para você? Aí vai precisar de fé. Aí vai precisar, Deus, eu tenho fé para isso.
hoje, agora. Eu tenho fé para um derramar do Espírito essa tarde. Eu tenho fé para os enfermos serem curados nesse exato momento. E é interessante que permanece a fé, a esperança e no meio o amor. E esse amor é o amor por Jesus Cristo. É um amor radical pelo Senhor. Porque senão vai ser uma fé para algo acontecer hoje e depois a gente vai esquecer de Jesus, viver a nossa vida, deixar a vida nos levar. E quando precisar de uma intervenção, Deus, eu preciso de você de novo. Quantos já conheceram pessoas assim? Você nunca conheceu uma pessoa assim? Que já teve fé e não tem mais? Está precisando conhecer mais gente então, né, pessoal? Porque tem gente, ok? Quantas vezes que às vezes a gente ouve, eu preciso dessa oração, e cadê essa pessoa? Por quê? Porque a fé, ela não virou uma fé relacional, uma fé que demonstra o nosso amor por Jesus e recebe o amor de Jesus por nós. É uma fé que a gente ama tanto o que o Senhor está fazendo, que a única coisa que eu consigo dizer é, Senhor, me coloca na tua agenda para essa nação. A gente ama tanto o Senhor, que a única coisa que eu posso fazer é, Deus, como eu posso ser mais generoso com meu amigo? Como eu posso ser mais pacificador? Deus, como eu posso ser mais perdoador? A única resposta quando a gente tem uma fé relacional e que constrói esse amor e desperta esse amor pelo Senhor, o amor pela cruz, o amor por tudo que o Senhor está fazendo, o amor pelo cristianismo é ser, Senhor, conta comigo para o que o Senhor quiser. É um amor que faz a gente entregar tudo. E a gente entende que a cruz ela foi suficiente para a nossa salvação, mas também ela foi suficiente para vivermos uma vida de milagres. A cruz foi suficiente para isso. A cruz foi suficiente, sabe por que eu estou a dizer isso? Porque às vezes nós temos fé, Deus, eu creio que o Senhor pode ser o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus vai prover, Deus vai abrir as portas, não vai faltar nada. Mas não sei se Deus vai me curar. Eu não sei se Deus pode me curar. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, pode salvar aqui os meus amigos da minha universidade. Mas, Senhor, eu não sei se o Senhor pode salvar o meu tio, a minha avó, o meu primo. Quantas vezes a gente pode nos encontrar num lugar que a gente fala assim, aqui eu creio, aqui nem tanto. Aqui eu acho que Deus pode agir, mas aqui eu acho que não. E é nesse lugar que Deus quer nos dar a fé. É para esse lugar que Deus quer mexer hoje. Vai ser um pouquinho desconfortável. Mas o desconforto vai trazer construção. Porque quando a gente deixar Deus agir em lugares, em áreas que a gente não tem fé, a gente começa a chamar a plenitude do Senhor, a plenitude do poder da cruz para as nossas vidas. Deus, eu creio que assim como o Senhor pode mexer nas finanças, pode mexer na minha saúde, assim como o Senhor salvou meu vizinho, também pode salvar o meu parente. É ter uma fé que fala, Deus, a sua cruz foi suficiente. Foi suficiente para a minha salvação e para eu ter uma vida de milagres. E o segundo ponto, parar em busca do milagre, que Jesus Cristo deve ser recebido com honra. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, visto tudo que Jesus fizera, o receberam. Eles receberam Jesus Cristo. Eles não viram Jesus Cristo. Eles não ficaram sabendo apenas que Jesus estava lá. Eles não ficaram observando Jesus Cristo. Eles receberam Jesus Cristo. Agora, trazendo para a nossa realidade nessa tarde, será que nós estamos num lugar de receber agora a presença de Deus, ou a gente ainda está observando para ver o que Deus ainda vai fazer nesse culto? Será que nesse momento de adoração que tivemos, com os dízimos e ofertas, com a música, e nesses primeiros pontos, será que a gente fala, Jesus, o Senhor está aqui, e eu já estou recebendo, o Senhor já está mexendo no meu coração, eu não dependo de chegar no último ponto para ver, será que vou romper, será que eu não vou romper, será que vai dar certo, será que foi bom? Não, é receber com honra. Por isso que o oficial fala no versículo 49, ele vira, Senhor Jesus, desce para minha casa. Ele chama Jesus Cristo ele honra a presença do Senhor. Ele não espera um
toque do Senhor, ele não espera um mover do Senhor, ele não espera um sorriso do Senhor, ele reconhece que ele era o Senhor dos senhores. Que Jesus Cristo seria aquele que curaria o seu filho. E é interessante que quando a gente entende que esse lugar de honra fez o quê? Que ele tivesse o milagre do seu filho, a cura de um filho. A gente não vê ali um oficial de cargo chegando para Jesus, olha, eu sou filho, eu sou o oficial do rei, olha, o meu filho também é um lorde, eu preciso que você cure. Não, é um pai desesperado por um milagre. É um homem falando, eu não posso se o Senhor não fizer. A honra é quando a gente também deixa os nossos cargos, deixa a nossa arrogância, deixa o nosso orgulho e fala, Senhor, eu sou nada sem Ti. Eu preciso do Seu toque, eu preciso do Senhor. Porque às vezes a gente chega na presença de Jesus achando que a gente sabe mais de Jesus do que Jesus. Porque a gente é muito crente, porque a gente já leu tanto, porque a gente já estudou tanto, já viveu tanto. Será que a gente sabe mais de Jesus do que Jesus? Não, 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 não. Jesus, ele tem algo novo para nos apresentar essa tarde. Jesus tem algo novo, e é interessante que a honra, ela quebrou a iniquidade e abriu o caminho para o milagre. Então, quando nós honramos a presença do Senhor, quando nós honramos Jesus Cristo, a presença do Senhor como um culto nesse, nós quebramos a incredulidade dos nossos corações e abrimos o caminho para o milagre, falando, Senhor Jesus, eu reconheço a Tua presença, eu reconheço que o Senhor está andando sobre este lugar, eu reconheço, Senhor, que o Senhor quer fazer algo na minha vida, vem, Senhor, eu largo tudo agora nos Seus pés, eu Te entrego tudo, Senhor, eu Te entrego tudo, Senhor. E a gente vê, em momentos tão fortes da Bíblia, que um milagre, um fato de um milagre, um fato sobrenatural, às vezes não é suficiente para que todo o povo creia. Se a gente vai ali para Atos 2, no derramar do Espírito, Pentecostes, o que acontece? Vem um vento impetuoso, invade, e começa uma galera ali, orar no Espírito. Começa alguns a ir para o chão, outros começam a dar risada, e a presença do Espírito Santo começa a ser forte naquele lugar, e pessoas são batizadas no Espírito Santo, e Atos 2 marca um derramar do Espírito como nunca antes, porém, nem todos acreditaram. Enquanto tinham pessoas que estavam envolvidas pela glória do Senhor, tinha outras pessoas com ceticismo. Tinha outras pessoas com preconceito. Ah, são galileus. Tinha pessoas zombando. Ah, acho que eles são bêbados. Não. O que é isso aqui? Esse pessoal rindo no chão? Que esse descontrole? Não, eles são bêbados. Eles beberam muito vinho, não é possível. É interessante que um derramar no Espírito, algo sobrenatural acontecendo, ele não é suficiente para vivermos um milagre. O que eu quero dizer? Um derramar do Espírito nesse culto não é suficiente para você viver o seu milagre. Seria tão mais fácil, imagina, você passa pela porta, não precisa fazer nada e recebe o seu milagre. Passou do raio-x espiritual. Quem quer milagre aqui? Financeiro, lá no fundo, pessoal do apoio, aqui, esse aqui é saúde. Milagre físico. Não. O milagre tem a ver com ação. Aquele pai desesperado se achegou aos pés de Jesus. Aquele pai, ele vai na direção do Senhor. Por isso que o terceiro ponto é que a responsabilidade de crer é toda nossa. A responsabilidade de crer que o Senhor pode não é de ninguém além de você. A responsabilidade de crer que Jesus está andando neste lugar e Ele pode te tocar como nunca antes é completamente tua. A fé de você, Deus, você pode me libertar desse pecado. O Senhor pode me libertar desse vício. O Senhor pode me libertar da pornografia. O Senhor pode me libertar desses pensamentos. O Senhor pode me libertar dessas questões, dessa opressão maligna. É de cada um. A responsabilidade de crer foi completamente daquele homem. E é interessante que Jesus ele fala, vai, o teu filho vive.
Jesus faz a parte dele. Qual que foi a parte do homem? E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ele crê naquilo que ele recebe naquele momento e ele entra em ação, ele parte para o milagre, ele anda na direção do milagre. O que eu quero dizer, às vezes num culto como esse, num domingo, nós cremos na presença do Senhor, nós recebemos a palavra do Senhor, nós cremos que o Senhor é bom, nós somos tocados, mas na segunda nós teremos que partir para uma vida de milagre. Na segunda, a gente vai ter que partir na direção daquilo que Deus liberou. Sabe o que você vai ter que fazer na terça? Partir de novo. E na quarta? Partir de novo. Até quando? Até o milagre acontecer. Até aquele homem reconheceu que o seu filho tinha sido vivo. Ele estava o quê? Partindo. Partindo. Porque às vezes a gente consegue partir na segunda, partir na terça, mas na quarta, pô Deus, 2 dias já estou andando para o milagre não acontece. Ô Senhor, quarta-feira já, estou cansado. Porque teve gente que partiu na segunda para o milagre e já recebeu. Tem gente que recebeu o milagre no domingo à noite. E eu estou aqui quarta-feira. E eu não consigo. Será que o teu milagre não ia chegar quarta-feira à noite? Quinta-feira? Independente de quando. A nossa fé não é uma fé pontual. Nossa fé é uma fé relacional. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ele se achegará a vós. João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, se não houver fé, não há milagre. Se não houver fé, não há milagre. Deus, Ele quer te curar, mas se você não crê, Deus, Ele é muito respeitoso. Deus, Ele quer nos tocar com o Espírito Santo, com o poder dEle. Você fala, não acredito no poder do Espírito Santo, esse negócio de fire, de fogo, de fuego, não é comigo. Então, não recebe fogo. A gente não vai deixar de falar fire aqui, porque você não quer receber o fuego. A gente não vai deixar orar por cura, porque você não crê que você não pode ser curado. Essa tarde, da gente se chegar ao Senhor e crer que Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Eu não sei qual que é o desejo de cada coração aqui. A gente está com o culto bem cheio aqui embaixo. Tem gente ali em cima no mezanino. Quantas pessoas, quantos corações, quantas histórias. E a gente pensa, quantos milagres podem sair por essa porta hoje? Quantos milagres, quantos testemunhos. Qual que é a fila de milagre que a gente pode ter que compartilhar nos próximos dias? Em Lisboa, a gente está uma semana para a nossa conferência anual. Eu creio que tem milagres para acontecer até a conferência. Eu creio que a gente não vai precisar esperar a conferência sexta-feira à noite para ter um milagre. Eu creio que a gente vai ter milagre na terça, na quarta, e a gente vai chegar aqui celebrando. E eu creio que na Voz de Sião a gente vai celebrar e vai ter mais milagre. Porque às vezes a gente tem pouco apetite na presença de Deus. Ah, Deus, eu vou descansar bem, vou fazer um devocionalzinho bem tranquilo essa semana, porque a Voz de Sião vai ser fire, né? Então só vou. Vai ter fartânio, então só vou. Nem vou fazer minha parte. Sim, Deus pode te tocar, Deus pode fazer um milagre. Mas por que você não pode ter 1, 2, 3, 4 milagres essa semana? Por que a gente vai limitar ao Senhor o que Ele pode fazer? Nós não podemos deixar que as nossas limitações humanas limitem o agir de Deus. Nós não podemos achar que as nossas frustrações venham limitar. Ah, mas Deus, Ele não veio como eu queria aquela em 1975. Ah, mas Deus não veio quando eu gostaria, como eu gostaria. Ah, mas eu orei tanto por isso, isso não aconteceu. Ah, nem vou orar de novo. Então a gente não pode deixar que as frustrações do passado limitem os milagres que a gente pode ver no presente. A gente não vai poder deixar que traumas do passado venham limitar o que a gente pode viver agora com o Senhor. Às vezes você pode ter perdido um ente querido. Foi uma dor para você.
mas essa dor não pode definir a forma que você vai se relacionar com as pessoas, amar as pessoas. Às vezes você está lutando com alguma doença. Você não vai poder isso limitar de você crer que você pode orar pelos enfermos, eles serão curados, e orar pela tua cura para você ser curado. E as nossas limitações humanas, ou seja, a forma que a gente conhece Deus, a forma que a gente conhece a vida, não pode limitar a forma que Deus quer se apresentar hoje em dia. Porque, eu sou crente, mas crente mesmo. Então eu já vi Deus fazer isso. Eu tenho uma lista de 550 coisas. Deixa eu te perguntar, e se Deus tiver 551 coisas, e essa uma coisa você não sabe? Porque Deus tem uma novidade para você. Porque às vezes, a nossa fé ia deixar a gente parar no primeiro milagre. Não, mas Deus faz água em vinho, então água e vinho, água e vinho, água e vinho, água e vinho. A gente ia viver a vida inteira vivendo o milagre do água e vinho. Então os cultos seriam, todo mundo entra com um copinho de água, quando passar pela porta, vira vinho. E essa seria a nossa religião. Porque o milagre que a gente conhece é o quê? De água para vinho. Que era o mesmo milagre que aquele povo conhecia. Só que deles entram para a história como o segundo milagre de Jesus. Da cura de um filho sem imposição de mãos. Eles entram na história da sequência de milagres de Cristo na terra. Será que a gente dando espaço para o novo de Deus não pode entrar para a tua história e para as suas gerações como Jesus reina, faz, opera milagres? O que será que o Senhor pode ter de algo novo para você e para mim? Porque às vezes a nossa mentalidade está tão presa na metodologia, nos fatos e até mesmo na teologia. Sendo que o que a gente tem que fazer é abrir as mãos e falar assim: Senhor, eu te amo, faz da sua forma. Faz da sua forma que é boa, perfeita, agradável e completamente desconhecida ao meu ver até esse momento. Porque Deus ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não vai ter que se justificar para você porque em 2001 ele não respondeu a sua oração. Deus não vai poder justificar para você porque o seu ente querido morreu em 2015. Essa justificativa, se a gente ficar colocando, Senhor, eu preciso saber para eu poder viver o próximo milagre, meu querido, primeiro libera perdão para Deus, libera perdão para você, e entra um lugar de dependência e humildade na presença de Deus. O Senhor quer fazer algo novo. O Senhor quer fazer algo novo. Lucas 8, 41, 42. A história da filha de Jairo. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. Jesus, porém, ouvindo-o, respondendo-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E a gente entra aqui para uma história de uma cura, que o Senhor apenas responde mais uma vez: crê somente. Crê somente, e ela será salva. Existe um paralelo com a história do filho do oficial, dizendo: crê somente, vai, porque já vive. O ponto aqui é o crer somente. Não, Deus, eu preciso que você faça algo. Deus, se você me der uma palavra, mas eu preciso de uma palavra profética para crer também. Quantas vezes Deus já te falou algo, mas você está esperando mais uma confirmação? Quantas vezes Deus já te deu uma orientação, Deus já falou que algo vai acontecer na sua vida? Não, Senhor, eu preciso de sinais. Usa os profetas. Não, Deus, eu preciso ali, alguém tem que vir falar comigo. Isso não tem um problema. O problema é a gente limitar o poder de Deus e o mover de Deus se Ele não fizer isso. Porque a palavra dEle é suficiente também. Se Ele falar: seja curado, eu quero te curar, eu quero fazer isso, vai, empreende, casa. Isso é suficiente. Quando você ouve do Senhor, quando Jesus Cristo, o próprio Cristo, fala com você: ei, é para a direita, é para a esquerda, é reto. E às vezes a gente está esperando: não, Deus, eu preciso crer mais. Ele falou assim: crê somente, se entrega. Eu fico pensando, muitas vezes na passagem de Moisés, e quando ele é colocado como bebê, num cesto, e havendo a perseguição ali do povo, ele é empurrado ali no rio, até chegar no palácio, todo mundo sabe da história. Mas o meu ponto é,
como um bebê que dizem que mexe pra caramba, caiu no rio. Meu filho vai nascer daqui 2 semanas. E ele mexe. Ele mexe muito. Eu fiquei pensando, esse menino aí vai mexer pra caramba. Eu fico pensando várias coisas, que ele não puxe algumas coisas de mim, porque senão ele vai ter que ser muito corrigido quando criança. Vai ter varinha nele, se precisar. Mas ele vai ser doce, em nome de Jesus. Mas, voltando aqui, foi só um paralelo. E Moisés é aquele bebê. E ele é colocado naquele cesto. E mesmo num cesto de um bebê sozinho, que não faz sentido nenhum, ele atravessa um rio. E ele vive e liberta um povo. Olha as promessas que estavam sobre a vida de Moisés. A libertação de um povo. E um bebê é a coisa mais inocente possível nessa terra. Sozinho no meio de um rio. E ele não cai. Não tem lá um bicho que pega ele. Imagina se Moisés começasse a ficar inquieto. E começasse a se mexer. Imagina aquele bebê se começasse a ficar com fome, desesperado, começasse a chorar. Seria muito provável que ele poderia cair naquele rio. Como seria a história se ele tivesse se mexido muito? O que eu quero trazer para a gente. Às vezes Deus já nos colocou nesse cesto, só que a gente não consegue parar e receber. A gente às vezes não consegue crer somente. Às vezes a gente está nesse cesto, Deus, mas a palavra profética, mas eu não estou vendo, mas Deus, já é segunda, já é terça, mas Deus, não. Tem milagres nas nossas vidas que só vão acontecer se a gente acreditar que o Senhor é por nós, que o Senhor está falando, crê somente, e eu vou descansar na presença dEle, e eu vou estar ali, Senhor, eu vou apenas ficar aqui, crendo somente, que o Senhor está operando, porque às vezes a gente está ansioso demais, às vezes a gente está inquieto demais, às vezes a gente quer ver coisa logo. Eu sei que eu estou falando porque eu sou muito enérgico. Eu sou, meu Deus do céu. Mas senhoras, Deus está falando, ei, para. Eu já estou fazendo, Marcelo. Eu já estou fazendo. O milagre já está acontecendo, só você que não está vendo ainda. O milagre já aconteceu, você ainda vai ver, Marcelo. Porque aquele pai não tinha visto o milagre ainda, mas o milagre já tinha acontecido. Sabe que o teu milagre pode acontecer agora, você já pode estar sendo curado nesse exato momento, só que você não viu ainda? Aquele pai não viu o milagre no momento do milagre, só que o milagre aconteceu. Quem que acha isso muito louco? Porque às vezes a nossa atitude é, eu preciso ver. Eu preciso ver, porque se eu não ver, Deus, será que o Senhor está me tocando? Eu não estou sentindo, eu não estou fazendo. O ponto a questão não é se Deus pode ou não pode. A questão é se eu creio que Deus pode. Porque Deus pode fazer. Mas será que eu creio que Ele realmente pode entrar com uma intervenção divina na minha casa? Será que eu realmente creio que Ele pode entrar e falar, Senhor, vem, e eu vou orar noite e dia e noite até isso acontecer? A responsabilidade de crer é toda nossa. Fala para a pessoa do seu lado, a responsabilidade de crer é toda sua. E fala para o irmão do lado também, para garantir que está todo mundo entendendo. Pode falar para o outro lado. Existe uma ação para ser feita. Quantos conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Eu amo essa história. Uma mulher com fluxo de sangue, anos, e ela vê Jesus passando. Jesus passando, e a multidão correndo, e a multidão ali, sem deixar chegar perto dela. Aquele culto abarrotado, igual da Heidi Baker semana passada, que não tinha onde andar. Acho que eu pisei algumas pessoas, e assim, glória a Deus, o negócio estava acontecendo aqui. E aquela mulher, ela crê tanto em Jesus, o que ela faz? Ela corre para a presença de Jesus. Ela consegue ter um face a face com Jesus? Onde ela toca? Porque às vezes a gente fala, se eu não ver Jesus, eu não posso crer no milagre. E Jesus está falando, por que você não crê que a minha orla não é suficiente?
Por que você não crê que a oração que você tem recebido é suficiente? Por que você não crê que quando você estiver no altar agora à tarde, não é suficiente para o teu milagre? Porque às vezes a gente está evitando algumas orações de fé, pensando, e se não acontecer? Quem já pensou isso, sendo bem vulnerável? Falou assim, e se não acontecer que eu tenho orado? Ok. Você que levantou a mão, acho que se você orar mais, você vai ter nesse lugar, às vezes, de dúvida. Eu falo, às vezes, a gente está fazendo uma oração, e se não acontecer, eu falei, epa, isso aqui está errado. Eu vou ter fé para isso aqui acontecer. Porque a pergunta fica e se acontecer? E se acontecer que esse culto, as pessoas vão ser transformadas, terem milagres, testemunhos, o que vai acontecer para quando elas começarem a compartilhar todos os testemunhos na segunda-feira? O que pode acontecer quando a gente se entregar para o Senhor, ser cheio do Espírito Santo e carregar o poder de Deus pelas ruas de Portugal? O que pode acontecer? Porque vai acontecer, já está a acontecer, já aconteceu. O Senhor está se movendo. Hoje eu estava conversando com uma família, eram 3 gerações. E o mais velho, ele falou, Marcelo, eu já vivi muitos milagres aqui, já vi muitas coisas. E hoje eu posso ver todas as minhas gerações aqui na casa do Senhor. E ele começou a me contar um pouco dos milagres que ele já viveu. Pessoas sendo curadas, pernas crescendo, pessoas ouvindo e não ouviam, cegos começando a ver. Ele falou, isso já aconteceu em Portugal. Mas aconteceu algo. Não teve continuidade no testemunho. As pessoas ouviam, provavelmente, e não creram para fazer de novo. Porque aquilo que o Senhor está fazendo, Ele está querendo fazer de novo. Por isso que tem testemunho aqui. Não é para entreter eu e você. Ai, que legal, crianças bonitinhas. Ai, que legal, a história do Thomas, a arquitetura. Tem nada a ver com isso. História do Thomas, restituição do tempo. O que será que Deus pode restituir no seu tempo? O que será que às vezes você deixou passar? O que será que você deixou às vezes se formar? E Deus, Ele pode restituir o tempo, abrindo as portas, trazendo revelação, trazendo arrependimento, te alinhando com o seu destino profético. O que pode acontecer com nossas crianças, quando estiverem na sua casa, nas escolas, orando pelos enfermos, porque aqui, no domingo, elas estão vendo as curas acontecer. O que pode acontecer nas escolas de Portugal? Já pararam para pensar? O Senhor está a fazer grandes coisas. O Senhor sempre fez grandes coisas. E o que Ele vai fazer é ainda mais belo. Por isso que o reino de Deus vai de glória em glória. Por isso que temos que ter expectativas daquilo que Deus pode fazer. Sem esquecer que o melhor já foi feito. O melhor de Deus já foi enviado, Jesus Cristo. Por isso que a cruz é suficiente. A nossa expectativa tem coisas ainda incríveis, mas o melhor foi feito. Por isso que a gente pode crer que o reino de Deus é de glória em glória. Por isso que a gente pode ter fé hoje, amor por Jesus e a esperança por amanhã. Imagina onde estaríamos, eu e você, sem o amor de Cristo nas nossas vidas. Aonde estaríamos se não fosse a graça, a misericórdia, a fidelidade, a bondade do Senhor? Como seria a nossa casa? Como seria a nossa família? Você carrega os seus testemunhos. Será que a gente valoriza os nossos testemunhos? E a pergunta que fica é: será que eu ainda creio que Deus pode fazer novos testemunhos? Porque às vezes Deus já fez tanto. Você fala, Deus, e agora? Ele tem muito mais. Então eu quero te convidar agora a ficar de pé no seu lugar. E você vai se apresentar na presença do Senhor. Quero pedir para toda a igreja ficar de pé. E a gente vai começar a agradecer todos os testemunhos que nós já vivemos com Ele. Pode fechar seus olhos. Se quiser colocar a mão no seu coração, do jeito que você quiser, mas comece a agradecer, Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me encontrou. Obrigado pela cura que eu já recebi. Comece a agradecer pelos milagres, pelos testemunhos, pela provisão. Obrigado, Senhor, pelas conexões, pelas experiências. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. Pode começar a agradecer com as suas próprias palavras. Pode agradecer, pode agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado por tudo que o Senhor fez. O Senhor é tão bom, Senhor. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora começa a orar por fé. Por fé, para Deus fazer algo hoje na sua vida. O que queima no seu coração agora? Não estou dizendo que Deus fez ontem, não estou dizendo que Deus pode fazer amanhã. O que será que só Jesus pode fazer agora na sua vida? Começa agora a orar: Deus, aumenta a minha fé para viver um milagre nesse momento. Começa a orar sobre isso. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Me dá fé para um milagre nesse momento, Deus. Aumenta a minha fé, Senhor, para viver um sobrenatural, um toque da eternidade agora. O que o Senhor pode fazer pela tua vida? Começa agora a pedir. Começa agora a rogar. Igual aquele oficial, igual aquele pai. Ele rogou na presença de Jesus. O que você pode rogar? Senhor, me cura. Senhor, me toca. Senhor, faz isso. Senhor, eu preciso de um milagre. Começa a rogar. Se você quiser se ajoelhar, levantar suas mãos, mas corre atrás do seu milagre. A responsabilidade agora é tua, é minha, para o milagre acontecer. Jesus já está na casa. Jesus Cristo já está na casa. Corre para a presença do Senhor. Toca nas suas vestes. Toca nas vestes de Jesus Cristo. Mas seja curado. Deus está curando pessoas nessa tarde. Deus está curando pessoas. Fisicamente você vai começar a sentir algo no seu corpo. No seu corpo, um fogo, uma eletricidade. É Deus te curando. É Deus te curando. É Deus te tocando agora. Recebe o teu milagre. Eu sinto o Senhor falando até de causas impossíveis. Se você tem alguma causa impossível de cura física, só levante suas mãos. Você que precisa de uma cura física, um milagre físico. Eu sei que isso pode ser até um pouco desconfortável, mas eu queria, se você pudesse vir aqui à frente, não venha ter vergonha. Se você trouxe essa pessoa, pode vir, eu quero orar com você. Várias pessoas levantaram as mãos, pode vir aqui. Traga essa pessoa, pode vir aqui, irmã, não tem problema, vem aqui. Tem mais uma pessoa aqui, causas impossíveis, milagres. Podem vir aqui, a gente vai orar essa tarde. A gente vai orar essa tarde. O Senhor vai nos tocar, causas impossíveis, milagres impossíveis no nosso corpo físico. Você que está aqui, começa agora a correr para esse milagre. O Senhor quer te tocar essa tarde. Não tem nada que é impossível para o nosso Deus. Nada que é impossível para o nosso Deus. Vou pedir para os líderes orarem agora por cada um que está aqui à frente, por causas impossíveis. Sim, eu creio em Ti. Você que está no seu lugar, levante suas mãos.
Comece a adorar. Comece a aumentar a tua Deus fé. sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir. Seu poder fazer surgir. Oh, oh, oh. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. Oh, oh. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Oh. Assim eu creio em ti. Assim eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, nós cremos. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do Eu sinto o Senhor querendo quebrar algumas frases disso aqui não tem jeito mais. Se você tem alguma área na sua vida que você tem colocado, isso aqui eu acho que não tem mais jeito, isso daqui eu acho muito, muito difícil, seja cura física, mas também seja algo das finanças, do seu coração, ou algum trauma que você fala, eu acho que isso aqui eu não vou conseguir superar. Seja o que for, se for essa pessoa, você tem essa frase, isso aqui eu acho muito difícil acontecer. Levante suas mãos. Pode ficar com as mãos levantadas. O Senhor vai começar a derramar fé agora nas nossas vidas. É fé, é fé, é fé, é fé, é fé, é a fé, é a fé do Senhor, é a fé do Senhor, é a fé do Senhor, é a fé do Senhor. O fogo de Deus vai vir, mas para o fogo de Deus vir é necessário o sacrifício no altar. É necessário sermos testemunhos vivos do poder de Deus. Se você quer mais fé para a tua vida agora, você sabe que você precisa de fé para mover a montanha do seu lugar. Pode vir aqui para frente, a gente vai orar com você também. Pode vir, pode achar um lugar no espaço agora aqui. A gente vai orar com você. Deus agora vai aumentar a fé.
Ora bababababashai. Deus vai aumentar agora a fé. Recebe fé. Recebe fé agora. Fé. 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 Agora. Em nome de Jesus. 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 Fé. Fé. Rabashakatarabababashai. Recebe fé. Ora babababashai.